Olá, meus amigos. Que nosso irmão Jesus possa estar presente em nossos corações, nos ajudando a ouvir e assimilar os ensinamentos que muito humildemente procuraremos tentar retransmitir a vocês. Que os nossos amigos espirituais responsáveis pelos trabalhos mediúnicos no Rita, especialmente a equipe responsável pela reunião das segundas-feiras às 20 horas, possam estar nos inspirando de forma a que possamos refletir sobre as questões que aqui serão propostas, sempre com o intuito de melhorarmos como seres humanos e continuarmos nossa caminhada rumo à perfeição. Como toda reunião, mantendo a nossa tradição, a tradição do Rita, vamos começar inicialmente com uma prece, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e aos amigos espirituais responsáveis pelo trabalho no Rita de Cássia Maria de Nazaré, que nos inspire, nos dê força, nos dê paciência, nos dê resiliência para passarmos com tranquilidade e saúde pelos momentos que hoje estamos passando, com a certeza de que em breve, muito em breve, estaremos todos nós reunidos fisicamente novamente. Graças a Deus. Portanto, meus amigos, hoje coube-nos trazer até vocês um estudo que chama-se A Vida Espírita, que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, e vamos falar nas primeiras perguntas desse capítulo, vamos conversar sobre as primeiras perguntas desse capítulo, que são as perguntas de 223 a 236. Falaremos de espíritos errantes e de mundos transitórios. Então, nessa nossa vida eterna, vamos dizer assim, afinal de contas, nossa vida é um ir e vir, nós basicamente temos dois períodos, pelo menos nessa atual situação espiritual que nós estamos, na condição espiritual que hoje a gente tem basicamente dois momentos, que é o momento em que nós estamos como espíritos encarnados e nós estamos como espíritos desencarnados. Como a doutrina espírita nos coloca, nós espíritos encarnados no planeta Terra, de provas e expiações, temos como missão primordial a nossa evolução moral. Estamos aqui para aprendermos a ser felizes e crescer moralmente. Como sabemos que é muito difícil alcançarmos a perfeição moral e a felicidade eterna, é verdade supormos que apenas uma encarnação não seria suficiente para conseguirmos tal feito. Então, nos parece bastante claro que com uma vida, vamos dizer assim, encarnada, é muito difícil você fazer tudo aquilo que você precisa fazer para se tornar uma pessoa moralmente perfeita e totalmente integrada ao conceito de felicidade. Então a gente sabe que isso é muito difícil. Você pode viver 100, 120 anos que você não vai conseguir. Então, por isso, nós precisamos, nessa nossa vida eterna, pelo menos, mais uma vez dizendo, na atual condição espiritual que estamos, dessas nossas idas e vindas ao plano espiritual, o encarne e o desencarne. Então, depois precisamos da morte, sempre precisamos da morte. Por quê? Porque é pela morte que voltamos à pátria espiritual, a fim de revisarmos todas as nossas conquistas e todos os nossos equívocos, e com isso prepararmos o nosso próximo retorno, a fim de dar continuidade ao aprendizado terrestre. Então isso é muito importante, a gente colocar, porque é lá no plano espiritual que nós fazemos todo esse projeto, toda essa preparação para a vida encarnada que está por vir. Fazemos todos os projetos, colocamos todos os objetivos, todas as nossas metas, sempre em conjunto, porque é muito difícil a gente fazer isso sozinho, a gente acaba errando a mão. Então vamos estar sempre bem acompanhado de familiares, de amigos queridos, mas principalmente do nosso mentor. Dos nossos mentores, eles vão estar junto da gente na preparação, colocando para a gente alguns pontos de que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, nos mostrar às vezes que nós estamos exagerando um pouco nas propostas
do nosso plano de ação, vamos dizer assim, né? Então, para que a gente não se frustre ao final de uma vida, eles sugerem muitas vezes os casos de buscar uma coisa um pouco mais adequada à nossa condição. Então, todo esse plano reencarnatório, todas essas metas, esses objetivos, eles são traçados lá em cima, no plano espiritual, né? Então, por isso que a gente vai ter a primeira constatação disso, que é precisamos morrer para continuar vivendo a nossa busca da felicidade e das conquistas morais. A morte é uma continuidade da vida, porque uma vez a nossa vida sendo eterna e o nosso corpo de carne, ele é um corpo por si só, ele vai terminando, ele vai se extinguindo. Então, no momento da morte, nos permite continuar vivendo só como espíritos, voltando para outro tipo de atividade fora do corpo. A proposta do nosso estudo de hoje é como será a nossa vida na erraticidade, como será a nossa vida espiritual. O termo erraticidade refere-se a uma condição livre em que ficam os espíritos depois da desencarnação. Errante significa vaguear, não estar fixado. Então, esse é o primeiro ponto para a gente poder entender. Errante não significa dizer que o espírito errou. Significa dizer que ele não está fixado, ele está vagueando, ele está solto, ele está livre das amarras do corpo de carne. Allan Kardec utilizou essa palavra para designar a condição do espírito no intervalo entre uma encarnação e a outra. Estar, portanto, em estado de erraticidade significa apenas que o espírito não se encontra encarnado. Então, se você hoje é um espírito e não está encarnado, você está na erraticidade, você é um espírito errante. A encarnação, né, como a gente sabe, né, e a gente sabe, mas a gente sempre acha que é para sempre, né? Mas a gente tem que entender, e acaba de um jeito ou de outro vendo isso, não tem jeito, que é um estado transitório, né? É apenas um pequeno período que o espírito aproveita para ter novas experiências utilizando-se de um novo corpo. Né? A gente acha que essa vida é para sempre, vamos deixar para amanhã, vamos resolver essa questão. Não vou resolver isso não, deixa para amanhã. A gente não sabe quando é que ela vai acabar. A gente não sabe se vai ter esse amanhã para a gente resolver as nossas questões. Então, o ponto que eu queria deixar claro é a vida encarnada é um estado transitório, é um pequeno período que o espírito aproveita para ter novas experiências se utilizando de um corpo material. Então, o que a gente precisa viver aqui, vamos viver. Vamos atrás das nossas experiências, dos nossos objetivos, das nossas metas, porque a vida ela é curta. Espíritos encarnados não são os que se encontram temporariamente vinculados os espíritos encarnados são aqueles que se encontram temporariamente vinculados a um corpo físico, né? Encarnados são vinculados a um corpo físico. E os espíritos errantes são todos aqueles que não se encontram encarnados, mas aguardam uma nova oportunidade da matéria. Então, como eu disse lá no começo, nossa vida hoje, basicamente, ela está dividida em espírito encarnado e espírito desencarnado. O espírito encarnado, no momento, somos nós, temos um corpo de carne, vivemos no planeta Terra, temos as nossas experiências, temos os nossos trabalhos. E o espírito errante é aquele espírito que não está preso a um corpo material, está fora da crosta terrestre, ou fora do dia a dia terrestre, perdão, e está no aguardo, está aguardando, né, uma nova oportunidade da matéria. Voltando um pouquinho nas questões das perguntas, eu voltei na pergunta número 149, que é formulada por Kardec da seguinte forma, e logo em seguida a gente vê as explicações, ou a explicação dos espíritos para a pergunta dele, a resposta, né? Então, Kardec pergunta: que sucede à alma no instante da morte? Os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos,
de onde se apartara momentaneamente. Eu gostaria só de chamar a atenção mais uma vez a essa palavra, momentaneamente, porque os Espíritos nos dizem, né, muito claramente com isso, que a nossa vida encarnada é um momento na nossa evolução. Não é a nossa vida, é um momento na nossa vida. É um momento no nosso caminhar. É um momento que a gente precisa estar sempre atento para buscar as oportunidades que essa nossa vida encarnada nos dá de melhoria. Ela pode ser curta, mas se bem vivida e bem experimentada, ela vai ser muito útil para a nossa evolução como seres humanos. Por isso, meus amigos, podemos perceber na resposta dos espíritos que realmente pertencemos ao mundo espiritual. Nós pertencemos ao mundo espiritual. Eventualmente ou momentaneamente estamos nós aqui no mundo físico. Saímos lá momentaneamente para colocar em prática nossos ensinamentos aprendidos e programados por lá, aqui nesse planeta de provas e expiações. É aqui que nos colocamos à prova. É aqui que, através do bem, interiorizamos os ensinamentos do Mestre Jesus que nos deixou há 2000 anos. Então, esse ponto é importante do porquê a vida encarnada ela é importante para a gente, porque lá na erraticidade, lá quando você estiver fazendo, como eu disse há pouco, né, a sua programação, seu projeto, a sua relação de metas e objetivos, em conjunto com amigos, em conjunto com seu mentor, tudo isso é traçado lá. Tudo isso é pensado lá, em cima das qualidades que você já tem, em cima daquele defeito que você precisa trabalhar, qual é a situação de vida, qual é a situação do entorno da sua vida encarnada que você vai precisar para trabalhar não só os seus defeitos, como as suas qualidades. Então tudo isso é traçado lá, mas só pode ser vivido aqui. É aqui na Terra, em conjunto com outros irmãos encarnados e com as situações que nos surgem, é que nós vamos poder trabalhar, melhorar essas questões traçadas no nosso projeto de vida. É importante a gente estar sempre atento a isso, porque, mais uma vez, precisamos, de qualquer maneira, de aproveitar a nossa encarnação, trabalhando e não deixando para frente, para depois, aquilo que a gente pode fazer agora. Então, voltando, quando a nossa missão se encerra no fim da vida espiritual, da vida material, o espírito livre das amarras, que seria o corpo físico, parte para a pátria espiritual. Assim, podemos concluir que o estado de erraticidade é natural e não significa inferioridade na evolução do espírito. Não, muito pelo contrário. O espírito na erraticidade é o que a gente é o somatório de todas as experiências encarnatórias que nós já tivemos até então. Sempre, quando eu desencarnar, vai ser o Marcelo e vai ter todos os outros espíritos que eu fui antes de ser o Marcelo, tá? Com toda a minha bagagem, todo o meu aprendizado, isso tudo dentro de um só ser, que sou eu. Eu sou o espírito, eu não sou um corpo, eu não sou o Marcelo, eu sou um espírito que hoje está num corpo que se chama Marcelo. Então isso aqui é importante a gente entender. Lá em cima somos os verdadeiros eus. Tá? Lá é a nossa pátria, lá é o nosso local de origem, lá é o nosso mundo. Aqui a gente vem a trabalho. Aliás, já devem ter ouvido aqui no Rita algumas vezes, né? Que não custa nada repetir, que quando nós encarnamos com uma carteira de trabalho e não com um passaporte para fazer turismo. Esse local, esse país, essa cidade, esse bairro que a gente vive, essa interação que a gente está com quem quer que seja, esse momento difícil que a gente está vivendo, é um momento de trabalho. É um momento para a gente trabalhar, buscar, ajudar os outros. Nós não estamos aqui a lazer. Então, todos os espíritos então que não são encarnados, tá? Não estão, encarnados, podem ser considerados errantes. Tá? Então, todos os espíritos que não estão encarnados são considerados
errantes, à exceção daqueles que atingiram o estado de perfeição e não necessitam mais encarnar. Porque os espíritos errantes, voltando à definição anterior, somos nós, após desencarnar, após perder o corpo de carne, que volta ao plano espiritual e fica aguardando uma nova oportunidade de voltar para cá. Por isso somos chamados espíritos errantes. Já os espíritos em estado de perfeição, não necessitando mais de encarnar, não são chamados de espíritos errantes, e sim espíritos perfeitos. Esses espíritos não precisam mais encarnar, mas eventualmente até podem, numa missão, vindo ajudar alguma coisa maior, vindo dar um exemplo forte de direcionamento ou redirecionamento para a população, para todos os espíritos encarnados. Então eles podem até eventualmente buscar essa vinda ao planeta para dar esse exemplo, para dar esse norte, né, para as pessoas. Bom, os espíritos errantes estudam e progridem observando tudo o que ocorre nos lugares aonde vão. Houve o ensinamento dos homens esclarecidos e também de espíritos elevados, mas também observando a nós encarnados. Então, quando o espírito está na erraticidade, quando ele está fora do corpo, ele tem a oportunidade de, se ele tiver ligado, vamos lá, usar o termo do pessoal jovem, estiverem espertos, eles vão estudar e progredir observando vários tipos de situações diferentes que vão ser levadas a eles, principalmente observando espíritos encarnados e espíritos elevados. Por quê? Porque eles passam a entender melhor qual é a ação correta para aquele tipo de situação, qual é a palavra perfeita e bendita para aquele tipo de frase. Então eles vão estar sempre ligados, vão estar sempre estudando, vão estar sempre atentos para progredirem com essas observações quando estiverem na erraticidade, né? Não tiverem a vivência dos exemplos na carne. Então, nesse ponto, meus amigos, eu chamo a atenção de vocês sobre a nossa responsabilidade. Nossa, que eu digo todos nós, eu, vocês, todos os espíritos encarnados, nesse momento nós temos uma responsabilidade que eu posso chamar de uma responsabilidade tripla. Então, nós temos 3 responsabilidades combinadas, né? As nossas ações, né, o que a gente faz, né, da maneira que a gente se comporta, ela se reflete basicamente em três grupos ou 3 indivíduos. Um primeiro não é um grupo porque se reflete em nós mesmos. Tudo aquilo que nós fazemos reflete em nós. Então, se a gente procura viver no bem, se a gente procura ser caridoso, se a gente procura ajudar o próximo, isso só traz coisas boas para nós mesmos. Tá? Ajudar o próximo é uma boa ação, mas a gente, ao ajudar o próximo, está se ajudando muito mais do que do que o próximo, do que está ajudando o próximo, né? O nosso sentimento, a maneira como que a gente se sente, ela é muito mais gratificante para a gente. Então, esse é o primeiro ponto. A nossa responsabilidade das nossas ações se refletem imediatamente sobre nós. Um segundo momento são nos irmãos encarnados que convivem conosco em todos os meios que frequentamos e que também nos veem de alguma forma como uma inspiração, claro, obviamente, dependendo da maneira com que a gente se coloca, se porta. Então, nós temos a segunda responsabilidade, que é servir de exemplo, é dar o exemplo para outros irmãos encarnados que convivem conosco. Então, nós estamos falando de família, nós estamos falando de emprego, né, funcionários, nós estamos falando de chefes, nós estamos falando de gente.
gente que com a gente convive. Então, na nossa manifestação, né, da maneira com que a gente se coloca e se porta, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente vai estar, de certa forma, dando o exemplo. Dando o exemplo para que as pessoas parem e reflitam: poxa, caramba, aquele cara está se colocando de uma maneira que eu nunca pensei que isso pudesse existir, mas ele está se colocando assim, poxa, se ele consegue, por que eu não consigo? Então, isso é importante. E por último, e não menos importante, o nosso segundo grupo e terceiro time de responsabilidade que temos é em relação aos nossos irmãos desencarnados, os irmãos que estão na erraticidade, irmãos que eu falei agora há pouco, que estão convivendo conosco, estão buscando o nosso exemplo, buscando nos olhar, nos ver, tentar aprender um pouco com as nossas ações, tanto as ações boas quanto as ações ruins, é o que eu espero sinceramente, que eles aprendam mais com as nossas ações boas do que com as ruins, né? Então, que eles aprendam conosco também, que a gente seja cauteloso nas nossas ações, sabendo que existem pessoas nesse momento, por exemplo, nós estamos conversando aqui, nesse momento tem gente aqui junto comigo, vendo eu falar, vendo a palestra, tentando assimilar um pouco disso que eu estou dizendo, tá? E que vocês, mais tarde, quando virem a palestra no YouTube, também vão poder pensar da mesma forma. Então, fechando, é uma responsabilidade tripla. Nossas ações dizem respeito e influenciam a nós mesmos, aos espíritos encarnados e aos espíritos desencarnados que estão na erraticidade. Então, meus amigos, muito cuidado com as nossas ações, muito cuidado da maneira que a gente se coloca, que a gente se porta, que a gente se impõe em relação ao outro, em relação à sociedade. Estamos sim sendo observados, estamos sim podendo ter a oportunidade de dar o bom exemplo, né? Que responsabilidade é nossa, né? Bom, então eles, espíritos na erraticidade, procuram estudar o seu passado, procurando ver seus defeitos e como melhorá-los e com isso se elevarem. O que acontece? E da mesma maneira que a gente um dia vai voltar à pátria espiritual e virar o espírito errante, ele já tem nesse momento a oportunidade de estar estudando o que não deu certo naquele plano encarnatório dele, né? O que ele fez de errado, o que ele tinha se proposto a fazer e não chegou nem perto, o que ele tinha se proposto a fazer e nem começou, ou o que ele tinha se proposto a fazer e foi até o fim e terminou com louvor. Então é fazer um balanço, né, do projeto, fazer um balanço do plano e ver se isso tudo deu certo. Então, prosseguindo, temos que os espíritos errantes inferiores conservam as paixões e vícios que tinham quando encarnados. Se eles tinham alguma dificuldade quando encarnados, eles acabarão por mantê-la quando da erraticidade. Isso, meus amigos, é muito importante. Por que é importante? Porque vícios fortes, pesados, vamos lá, sem citar muitos, vamos falar de drogas e álcool, por exemplo, esse espírito, se não souber trabalhar isso agora, quando tiver encarnado, não souber diminuir a quantidade, se não souber mandar sobre o vício e não ser mandado por ele, né, se ele souber domar esse vício, se ele puder, de preferência, acabar com esse vício, ele não corre o menor risco de, quando partir para o plano espiritual, de estar ligado ao planeta Terra em busca de sensações que só aqui ele vai ter, porque lá ele não vai ter o álcool, lá ele não vai ter a droga, lá ele não vai ter o sexo. Então tudo isso ele só consegue aqui. Então no momento em que ele não conseguir domar, terminar ou deixar, vamos lá, no mínimo possível esse tipo de atividade, quando ele morrer, a tendência dele ficar agarrado à crosta da Terra, por conta disso, ela é quase que 100%.
Por quê? Ele pode até ir para lá. Só que a força de atração desse tipo de vício aqui na Terra para ele é tão irresistível que ele volta. Volta e fica agarrado aqui, infeliz. Infeliz, porque é um lugar em que ele não pertence. É um lugar onde ele não consegue conviver com as pessoas. É um lugar que as pessoas não conseguem conviver com ele porque elas estão encarnadas e ele desencarnado. Então, o espírito, quando está inferior, que está agarrado a um vício, e está passar para a erraticidade, a chance dele ficar preso aqui por conta disso, ela é muito grande. Então, meus amigos, isso é importante, prestar atenção nisso, porque é um enorme impeditivo, um enorme diminuidor de velocidade da nossa caminhada rumo à felicidade, porque a gente vai ficar preso aqui por conta desses vícios terrestres. Quando as pessoas partem da Terra, né, principalmente as que viveram paixões muito intensas, levam consigo a atmosfera dessas sensações e muitas vezes continuam a vivê-las sem o corpo de carne, que é o que eu estou dizendo para vocês. Lógico que vivendo sem o corpo físico, ele pode ter alguma dificuldade em lidar com esses problemas, mas tudo isso faz parte do aprendizado necessário no processo de evolução. Aí é importante por quê? Porque ele não está perdido para sempre. Óbvio, com a graça de Deus, o Pai soberanamente justo, está sempre preocupado em levar esse irmão de volta ao caminho correto. Mas ele, como eu disse agora, ele vai demorar bem mais do que outros, porque ele está agarrado a essas paixões, está agarrado a esses vícios aqui. Vai ser difícil para ele procurar se desvencilhar disso e prosseguir, e fazer um novo plano, e voltar novamente numa outra encarnação. Então, se a gente está sentindo que de alguma maneira existe alguma coisa aqui na Terra que nos prenda de alguma forma, vamos começar a trabalhar desapegar. Vamos começar a trabalhar o desapego. Como a gente costuma dizer, caixão não tem gaveta. Tudo que é material vai ficar aqui. Se a gente tem alguma coisa que acha que não vai poder viver nunca mais sem, e essa coisa é material, entenda que vai viver sem sim. Porque quando morrer, essa coisa vai ficar aqui e a alma vai para a erraticidade, o espírito vai para a erraticidade. E muito mais difícil de fazer esse intercâmbio do jeito que vai ser lá na frente. Então, gente, começa a desapegar logo, agora. Vai desapegando devagar para quando fechar os olhos, partir dessa logo para outra sem deixar pendências para trás. Os espíritos errantes, enquanto aguardam uma nova oportunidade de encarnar, aprendem teoricamente que quando encarnam é a oportunidade que eles têm de colocar esse aprendizado em prática. Né? Tudo aquilo, né, que a gente vê em palestras, vê em livros espíritas, em que existem salões, as pessoas vão para lá na erraticidade, estudam, aprendem. Tudo isso é motivacional, tudo isso são matérias importantes a serem aprendidas. Para quê? Para quando nós retornarmos, serem vividas na sua essência aqui no planeta Terra. Para nós melhorarmos e principalmente para nós ajudarmos o planeta a melhorar. Então, todo espírito errante, enquanto aguarda uma nova oportunidade de encarnar, aprende na teoria para colocar em prática quando encarnar aquele aprendizado. Quando chegam de volta aqui, no plano da matéria, o espírito procura se lembrar de tudo aquilo que estudou e se propôs a fazer para a sua melhoria, e além da própria boa vontade, conta com a ajuda de espíritos amigos e de seu mentor espiritual, sempre presente em nossas vidas, nos orientando e procurando nos ajudar a manter as metas traçadas na erraticidade. Algo muito desafiador, mas possível de conseguir.
Foi o que eu disse a vocês instantes atrás. É o plano de ação que é feito com os espíritos amigos, com o nosso mentor, conosco mesmo, claro, recebendo todas as orientações e dicas para que a gente não erre para mais, nem erre para menos essa programação. Ou seja, vamos vir para cá, né, como já dizia Jesus, Deus não dá uma cruz que o pecador não pode carregar, vamos dizer assim. Né? Então, cada um com o tamanho da sua cruz, cada um com as coisas que estão acontecendo, tudo que acontece a gente, isso eu posso afirmar, tenho certeza do que eu estou dizendo, tudo que acontece com a gente, nós somos aptos a resolver. Podemos não querer, podemos tentar e desistir e achar que com isso a gente não resolveu, ou podemos insistir até resolver. Tudo isso que acontece conosco aqui faz parte do nosso plano encarnatório e com isso temos plena consciência de que podemos resolver essas questões. Ou resolver, ou pelo menos ter um baita de um ensinamento com elas. Elas podem não se fechar do jeito que a gente acha que fechou, mas pode ter certeza que foi da melhor maneira que tinha que fechar para a gente. Quando nas perguntas de Kardec encontramos a questão sobre o livre deslocamento dos espíritos quando na erraticidade, é importante que se faça uma observação que é somente os espíritos completamente desprendidos da matéria é que possuem facilidade maior para se locomoverem. Os espíritos ainda inferiores mantêm-se ligados ao mundo ao qual ainda pertencem. Então foi o que dissemos agora também, adiantamos um pouquinho lá atrás, de que o deslocamento dos espíritos na erraticidade, a velocidade e o local aonde eles possam ir, depende do desprendimento deles das questões materiais. Vamos lembrar daquele anúncio, desapega. Vamos começar a trabalhar o desapego. Nesse caso, os espíritos mais evoluídos têm capacidade de se transportar para outros mundos não necessariamente iguais ao último que ele estava. Nós, ok, isso é importante, tá? Os espíritos mais evoluídos, eles podem ir para mundos diferentes, acima do mundo da última encarnação dele. Nós, espíritos inferiores, nós, eu, vocês, que aqui estamos nesse momento, temos de dificuldade, por exemplo, de visitar o mundo feliz. Por quê? Porque nosso corpo espiritual é muito denso. Tá? A matéria de que ele é feita, a matéria que é feita o corpo espiritual, ela não tem a densidade baixa o suficiente para adentrarmos naquele mundo. Por quê? Porque ainda somos muito ligados à matéria. Temos ainda muita coisa a resolver. Então, o que a gente pode fazer é, quanto mais desapegar, aí é uma questão só de raciocínio lógico, quanto mais a gente desapegar, mais sutil torna-se o nosso corpo espiritual e maior é a nossa possibilidade de, pelo menos, visitar mundos melhores ou mais evoluídos ou mais felizes daquele último que a gente visitou. Para quê? Para conhecer coisas novas, para conhecer gente nova, com pensamento diferente, talvez menos mesquinhos, menos egoístas. Então, coisas que só vão agregar, são pessoas que estão na escala evolutiva um pouco mais à frente da gente. Então, vamos desapegar, vamos começar a tentar fazer uma dieta espiritual do nosso corpo. Vamos tentar trazer o nosso corpo espiritual para uma densidade menor, para que quando for próprio, quando for permitido, quando nós tivermos a oportunidade, a gente possa se deslocar na erraticidade para locais mais felizes, por exemplo, do que o planeta Terra. Nem que seja para uma visita, nem que seja para conhecer e eventualmente nós voltarmos à Terra para reencarnar, não tem problema.
Então, na medida que evoluímos, essa densidade vai diminuindo, fazendo com que possamos visitar outros lugares e lá aprender coisas novas e melhores para um dia lá vivermos. O conhecimento sobre as coisas e acontecimentos da vida depende do grau evolutivo do espírito. Atualmente, mesmo não se fixando em lugar algum na erraticidade, se assim desejar, o espírito fica mais atraído ao lugar onde viveu e onde se encontram seus interesses mais acentuados. Na medida em que o nosso conhecimento vai aumentando, maior fica também o nosso desprendimento dos locais e situações vividas quando encarnados, aquilo que nós já conversamos, né? O desapego. Para finalizarmos, falaremos então um pouquinho sobre os mundos transitórios, que foi um assunto levado por Kardec aos espíritos nas perguntas 234 a 236. Né? A primeira questão, a primeira pergunta é o que seriam esses mundos. Né? São locais de habitação temporária para espíritos errantes. Então, são locais de habitação temporária para espíritos errantes. Como os espíritos respondem essa pergunta na questão 234, eles são como acampamentos, campos para repousar de uma erraticidade bastante longa, condição sempre um tanto angustiante. Ou seja, o espírito está há bastante tempo na erraticidade, já vem há bastante tempo lá, desde a última encarnação. Então, se naquele momento ele simplesmente fosse, na situação que ele está, encarnasse novamente de uma maneira meio abrupta, ele ia ter uma enorme possibilidade de falhar na sua nova encarnação, o que não seria justo, já que ele já está lá há bastante tempo. Então existem esses mundos transitórios, esses acampamentos, onde os espíritos, né, eles repousam desse período longo de erraticidade, para que possam, uma vez mais equilibrados, mais repousados, eles possam pleitear uma nova encarnação e assim prosseguir na sua caminhada. Né? Então são posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos, que podem alcançá-los ou podem desfrutar de um bem-estar relativamente maior ou menor, se for o caso. A melhor figura para entendermos esses mundos é trazida pelos espíritos também na 234, quando dizem que se assemelham a pequenas ilhas num caminho migratório entre dois continentes, e os espíritos seriam as aves. Então, a ave que sai da América do Sul em direção à América do Norte no período migratório, para na altura do Caribe, numa bela ilha, tranquila, para dar uma respirada, uma descansada, né, uma aliviada nas tensões, e segue migração para a América do Norte, que esse é mais ou menos o conceito do mundo transitório. Então, pousam por lá para descansar e depois partem para o seu objetivo final. Eles podem livremente, assim como as aves, deixar esse mundo na hora que quiser. Nesses mundos, há a evolução dos espíritos, pois eles já lá também se reúnem com o objetivo de se instruir e com isso alcançar lugares melhores. São mundos estéreis, que podem ser habitados por espíritos que não precisam de nada para sobreviver. A Terra, na época da sua criação, foi um mundo transitório. Mas por que também, gente, não é um lugar bom para se viver? Porque justamente você não tem aquilo que mais faz a contribuir com a nossa evolução, que é o convívio. Né? É o convívio societário, no nosso caso, a sociedade, é o convívio entre nós, é a troca de experiências, é a família, é o trabalho, é a sociedade. Esse tipo de coisa que nos permite evoluir. Essa troca de experiências, essa convivência entre espíritos encarnados diferentes é que nos permite a evolução. Nesses mundos transitórios, isso quase que não acontece, porque não é uma coisa estruturada. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, esperando que possa ter sido claro, né, o suficiente e ter acrescentado informações importantes para ajudar a caminhada de todos nós. Lembremos da importância de viver a vida. Vamos desapegar,
vamos aproveitar as nossas oportunidades de conhecimento, vamos aproveitar a nossa convivência em sociedade para trocar experiências, para trocar convívios, especialmente ao fim desse momento em que nós todos passamos. Vamos voltar a conviver, vamos voltar a conversar, vamos voltar a trocar nossas energias. É aqui que colocamos em prática o nosso plano de ação de melhorias feitos na erraticidade. Não é lá que a gente vai fazer isso acontecer, é aqui. É aqui que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente falou que ia fazer. Não devemos ficar preocupados com situações ou lugares. Onde vamos desencarnar, certamente será um lugar compatível com as nossas atitudes nessa vida. Vamos nos preocupar com as nossas atitudes aqui e agora. Isso é importante, gente, porque a gente é uma atração, é energia. Se você é de um jeito, ao desencarnar, você, espírito, vai para um local onde os outros espíritos têm tudo a ver com você, né? A energia é a mesma, o chamamento é o mesmo. Então, muito cuidado no sentido de que se você foi um chato durante a sua encarnação e se sabia disso e não fez nada para mudar, tem muita possibilidade de você ser, ao desencarnar, você ficar convivendo com muitos chatos. Então, já que ninguém gosta de chatura, vamos ser menos chatos. Vamos tentar, de alguma maneira, melhorar aqui e agora, tá? Até para que a gente tenha uma erraticidade mais tranquila, menos estressante. Bom, por isso que o nosso conhecimento da filosofia espírita nos prepara para essa vida. Que todos nós possamos sair daqui pessoas melhores do que aquelas que entraram. Porque hoje nós somos a nossa melhor versão. Amanhã, certamente, já seremos melhores do que hoje. Então vamos buscar entender, buscar compreender e trazer para dentro de nós toda essa melhoria. Porque quanto mais rápido nós melhorarmos, mais rápido caminharemos, mais rápido chegaremos à felicidade. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que em breve possamos estar juntos nos salões do Rita, conversando pessoalmente, falando pessoalmente, vendo cada um, olhando no olho de cada um, que esse contato ele é sempre muito prazeroso, ele é um contato que eu particularmente gosto muito. Para mim essa experiência está sendo bastante sui generis, de falar para um computador, mesmo sabendo que em algum momento outras pessoas vão me ouvir, mas eu prefiro ainda o nosso bom e velho salão do Rita, né, vendo vocês e buscando aquele sorriso, buscando aquela concordância de cabeça e sabendo que graças a essa inspiração que a gente recebe, graças a esses amigos sempre atentos de trazer para a gente essas inspirações, que eu posso estar passando para vocês um pouquinho dessas palavras. Que tudo possa estar correndo bem nos próximos dias, nos próximos meses, que quanto mais rápido essa pandemia acabar, melhor para todos nós, mas ao mesmo tempo, vamos aproveitar esse momento de introspecção, esse momento em que nós estamos isolados em casa, para algumas reflexões, algumas melhorias, porque estamos vivendo isso não é por acaso, estamos vivendo isso como um propósito grande, que certamente Deus e a espiritualidade programou para todos nós. Vamos melhorar, vamos aproveitar o maior momento que nós temos nas nossas vidas, mais tempo para pensar naquilo que é importante, para melhorar, para desapegar e, consequentemente, seguir em frente. Que Deus possa a todos abençoar e que Jesus esteja presente sempre em nossos corações. Muito obrigado e até.